Escute com atenção, porque a história que eu estou prestes a te contar vai mudar a forma como você encara a fé, a medicina e os mistérios que a ciência ainda não consegue desvendar. Não é uma história sobre milagres. É a história de uma mulher que rezou por 8 meses, por um homem que os médicos já haviam desencanado. É a história de um milionário que odiava orações, porque Deus não salvou a pessoa que ele mais amava. E é a história sobre o que acontece quando a esperança se encontra com o inexplicável. Ana Ferreira, carinhosamente chamada de Aninha por todos, tinha 46 anos, quando seu mundo desabou pela segunda vez. A primeira vez foi quando perdeu sua mãe. A segunda foi quando os médicos disseram que seu pai, seu Antônio, tinha câncer de pâncreas em estágio 4, terminal, 3 a 6 meses de vida. Aninha trabalhava como faxineira no casarão dos Albuquerque há 7 anos. Era uma mulher pequena, de mãos calejadas e olhos que guardavam mais segredos do que seu rosto deixava transparecer. Todo dia chegava às 6 da manhã, limpava, cozinhava, passava e, quando ninguém a via, se ajoelhava no pequeno quarto de serviço e rezava o terço. 50 Ave-Marias, 5 Pai Nossos, os 5 mistérios. Ela fazia isso desde os 12 anos, quando sua mãe lhe ensinou que a fé não era questão de pedir coisas, mas de encontrar força para aceitar o que viesse. Mas agora, aos 46, Aninha estava pedindo, estava implorando, porque seu Antônio não era apenas seu pai, era o único familiar que lhe restava no mundo. Antônio Ferreira tinha 64 anos. Havia fumado durante 40 anos. Um maço por dia, às vezes 2, quando o estresse do trabalho o consumia. Foi motorista de praça a vida toda. Dirigiu pelas ruas de Belo Horizonte durante 3 décadas, conhecendo cada esquina, cada atalho, cada história que os passageiros lhe contavam naquelas corridas noturnas. Quando sua esposa morreu há 2 anos, seu Antônio parou de dirigir, parou de comer direito, parou de ir ao médico. E quando finalmente foi, porque a dor no abdômen não o deixava dormir, os doutores encontraram o que ele havia ignorado durante meses. Um tumor do tamanho de uma mexerica no pâncreas, metástase no fígado. Estágio 4. A doutora Beatriz Sampaio, uma oncologista de 52 anos, com mais de 2 décadas de experiência, deu a notícia com a mesma expressão que havia usado centenas de vezes: profissional, compassiva, mas honesta. O câncer de pâncreas é um dos mais agressivos. A taxa de sobrevivência em 5 anos é de apenas 10%. Em estágio 4, a maioria dos pacientes não passa dos 6 meses. Seu Antônio escutou tudo com a mesma calma com que havia enfrentado cada buraco nas ruas de Belo Horizonte. Não chorou, não gritou. Só perguntou quanto tempo lhe restava. Quando a doutora Sampaio disse 3 a 6 meses, seu Antônio assentiu, se levantou e caminhou até a porta. Antes de sair, se virou e disse algo que a médica nunca esqueceria. Já estavam me esperando tempo demais lá em cima. Aninha soube naquela mesma noite. Seu Antônio ligou para ela, com aquela voz rouca que o cigarro lhe havia presenteado durante 40 anos, e lhe disse a verdade. Sem rodeios: filha, tô com câncer. Não me resta muito tempo. Aninha não conseguiu falar durante vários minutos. Só respirava. Continha as lágrimas e escutava seu Antônio lhe explicar que não queria tratamento agressivo, que estava cansado, que preferia ir em paz
Mas Aninha não estava disposta a deixá-lo ir. Não sem lutar, não sem rezar, naquela noite. Depois de desligar o telefone, Aninha fez algo que não fazia desde a morte de sua mãe. Pegou o terço de contas de madeira que havia pertencido à sua bisavó. Um terço que tinha mais de 50 anos. As contas estavam gastas, polidas pelas mãos de 3 gerações de mulheres que haviam rezado com o mesmo fervor, a mesma fé, a mesma esperança. Segurou-o entre seus dedos e rezou. Não pediu um milagre, só pediu tempo. Tempo para se despedir. Tempo para dizer a seu Antônio tudo o que nunca havia dito. Tempo para que ele soubesse que não estava sozinho. Mas o que Fernando Albuquerque escutou naquela noite, no quarto de serviço, não era uma oração normal. Fernando tinha 58 anos e era o dono do casarão onde Aninha trabalhava há 7 anos. Era um homem alto, de cabelos grisalhos e olhos azuis que alguma vez brilharam com fé, mas que agora só refletiam o vazio de um homem que havia perdido tudo o que amava. Há 5 anos, sua esposa, Helena, havia morrido de câncer de mama. Fernando havia rezado por ela. Havia prometido a Deus que se a salvasse. Doaria metade de sua fortuna à igreja. Havia acendido velas. Havia ido à missa todos os domingos. Havia feito tudo o que um homem desesperado pode fazer quando a pessoa que ama está morrendo. E Helena morreu igual. 32 anos de casamento, 2 filhos, uma vida construída juntos. E Deus não fez nada. Desde aquele dia, Fernando se declarou ateu. Não queria saber de igrejas, nem de orações, nem de fé. E para ele, tudo era superstição. Mentiras que a gente conta para si mesmo, para não encarar a verdade. Morremos sozinhos e ninguém nos salva. Mas naquela noite, quando caminhava para seu escritório passada a meia-noite, Fernando escutou algo que lhe gelou o sangue. Sussurros. Vinham do quarto de serviço. A princípio pensou que Aninha estava falando ao telefone, mas quando se aproximou, reconheceu as palavras. Ave Maria, cheia de graça. Era o terço. Fernando sentiu um arrepio percorrer sua espinha dorsal. Não porque acreditasse em fantasmas, mas porque aquelas palavras lhe recordavam tudo o que havia perdido. Aproximou-se mais, pôs a mão na porta e a abriu. O que viu ali dentro mudou tudo. Aninha estava ajoelhada no chão de cimento, entre suas mãos, o terço de contas de madeira. E junto a ela, em um colchão improvisado, havia um homem velho, muito doente, os olhos fundos, a pele amarelada, conectado a um tanque de oxigênio portátil. O homem abriu os olhos quando escutou a porta e sorriu. Um sorriso que não tinha medo. Um sorriso que parecia dizer: já estou pronto para o que vier. Fernando ficou paralisado. Não entendia o que estava acontecendo. Não entendia por que havia um homem morrendo no quarto de serviço de sua casa. Não entendia por que Aninha estava rezando com ele. Mas o que Fernando escutou naquele quarto não era uma conversa normal. Era algo muito mais profundo. Algo que ia mudar sua vida para sempre. Aninha levantou o olhar. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Mas não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de vergonha. Seu Fernando. Posso explicar. Fernando não disse nada. Apenas olhou para o homem no colchão. Para o terço de madeira entre as mãos de Aninha. Para a vela de Nossa Senhora de Guadalupe que ardia no canto do quarto, projetando sombras dançantes sobre as paredes de concreto. Quem é ele? Perguntou Fernando com voz trêmula. Aninha engoliu saliva.
É meu pai, seu Antônio. Ele tem câncer de pâncreas. Terminal. Fernando fechou os olhos. Câncer. Essa palavra que odiava mais que nenhuma outra. A palavra que lhe havia roubado Helena. Por que ele está aqui? A voz de Fernando era fria, mas não de raiva. Era a frieza de um homem que construiu muros ao redor do seu coração para não sentir mais dor. Aninha baixou o olhar. Eu não tenho mais ninguém, seu Fernando. Meu pai mora sozinho. Está muito doente. Eu não posso deixá-lo sozinho o dia todo. E eu não tenho dinheiro para uma enfermeira. Fernando abriu os olhos. Olhou para seu Antônio. O velho retribuiu o olhar com aqueles olhos cansados, mas serenos. E então seu Antônio falou, com uma voz rouca, fraca, mas cheia de dignidade. Não se zangue com minha filha, seu moço. Ela só quer que eu não morra sozinho, como morreu meu irmão, como morreu minha esposa. Fernando sentiu algo se romper dentro dele. Algo que havia mantido enterrado durante 5 anos. A lembrança de Helena morrendo naquela cama de hospital. A lembrança de sua própria impotência. A lembrança de todas as orações que não foram ouvidas. Há quanto tempo ele está vindo aqui? Perguntou Fernando. Aninha levantou o olhar. 2 semanas. Fernando assentiu lentamente. E quanto tempo resta para ele? Aninha fechou os olhos. As lágrimas começaram a cair. Os médicos disseram de 3 a 6 meses. Mas isso foi há 1 mês. Fernando olhou o terço de madeira entre as mãos de Aninha. As contas gastas. Os anos de fé acumulados naquela madeira polida por gerações. E pela primeira vez em 5 anos, Fernando sentiu algo que havia esquecido. Não era fé, não era esperança, era curiosidade. Curiosidade para entender como alguém podia seguir rezando depois de ver tanta morte. Como alguém podia acreditar quando o mundo lhe demonstrava uma e outra vez que as orações não servem de nada. Aninha notou seu olhar. Este terço era da minha mãe, e antes dela da minha avó, e antes dela da minha bisavó. Fernando franziu a testa. E isso importa por quê? Aninha segurou o terço em frente a ela. As contas brilhavam à luz da vela. Porque cada uma delas rezou por algo impossível. E algumas vezes, o impossível aconteceu. Fernando sentiu um arrepio. Não porque acreditasse em milagres, mas porque reconheceu algo nos olhos de Aninha. A mesma fé que Helena tinha. A mesma esperança que ele havia perdido. Seu Fernando. A voz de seu Antônio quebrou o silêncio. Fernando olhou para ele. O velho sorria. Não se zangue com minha filha. Se quiser mandá-la embora, mande. Mas não a culpe por acreditar. Acreditar é a única coisa que os pobres têm. Fernando não disse nada. Apenas se virou. E saiu do quarto. Mas não foi chamar a polícia. Não foi acordar os seguranças. Não foi demitir Aninha. Foi para o seu escritório. Sentou-se na poltrona onde Helena costumava ler. E pela primeira vez em 5 anos, Fernando chorou. Chorou por Helena. Chorou pelas orações que nunca funcionaram. Chorou pelo homem morrendo no quarto da faxineira. E chorou por algo que não podia explicar. Algo que se sentia como o começo de algo. Ou talvez, o fim de algo. Naquela noite, Fernando tomou uma decisão. Não ia demitir Aninha. Não ia mandar seu Antônio embora. Iria observar. Iria ver se a fé de Aninha era real ou só uma ilusão que se desmoronaria quando seu Antônio morresse. Iria esperar. E o que iria descobrir nos próximos 8 meses mudaria tudo o que acreditava saber sobre a vida, a morte e o que há no meio.
Porque seu Antônio disse algo naquela noite que fez Aninha chorar. Algo que Fernando não ouviu, porque já havia saído do quarto. Algo que mudaria o curso desta história para sempre. O que seu Antônio disse a Aninha naquela noite, depois que Fernando se foi algo que ela guardaria em seu coração durante os próximos 8 meses. Filha, não chore por mim, chore por ele. Aninha não entendeu. Por quem, pai? Pelo dono da casa. Aquele homem tem o coração mais quebrado que eu. E o câncer dele não é do corpo, é da alma. Aninha olhou para a porta por onde Fernando havia desaparecido. E pela primeira vez, entendeu algo que não havia notado em 7 anos de trabalho para os Ferreira. Fernando Ferreira estava morrendo por dentro. Não de câncer, de solidão, de amargura, de uma fé perdida que havia se tornado veneno. Naquela noite, Aninha fez algo que nunca havia feito. Adicionou um nome ao seu diário de orações. O diário era um caderno velho com mais de 200 páginas, cada página cheia de nomes. Nomes de pessoas pelas quais Aninha havia rezado durante anos. Algumas haviam sarado, outras haviam morrido. Mas Aninha nunca deixava de rezar, porque para ela, a oração não era uma transação. Não era eu rezo e você me dá. Era simplesmente falar com alguém que escutava. Ainda que às vezes a resposta fosse silêncio. Naquela noite, Aninha escreveu 2 nomes novos, Antônio Ferreira, e abaixo, Fernando Ferreira. Os dias seguintes foram estranhamente normais. Fernando não mencionou o que havia visto, não perguntou por seu Antônio. Não olhou para Aninha diferente. Era como se nada tivesse acontecido. Mas Aninha sabia que algo havia mudado. Porque agora, quando rezava no quarto da faxineira com seu Antônio, deixava a porta entreaberta, não para se esconder, mas para que Fernando pudesse ouvir se quisesse. E Fernando ouviva, cada noite, quando não conseguia dormir. Caminhava pelo corredor, parava em frente ao quarto da faxineira e ouvia os sussurros de Aninha rezando o terço. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Não entrava, não dizia nada, apenas ouvia. E cada noite sentia algo diferente. Não era fé, ainda não. Era algo mais primitivo. Era o desejo de acreditar. O desejo de que houvesse algo além da morte. Algo além do vazio que sentia desde que Helena se foi. Seu Antônio piorava a cada semana. O câncer de pâncreas é cruel. Não mata rápido. Mata lentamente, roubando o apetite primeiro, depois a energia, depois a cor da pele e, finalmente, a vontade de viver. Mas seu Antônio não perdia a vontade. Cada dia, quando Aninha chegava com o café da manhã que preparava em segredo na cozinha dos Ferreira, seu Antônio sorria. Obrigado, filha. Mais um dia para incomodar. E Aninha sorria também, embora por dentro estivesse morrendo de medo. A doutora Beatriz Sampaio ligou 3 semanas após o diagnóstico. As notícias não eram boas. O tumor havia crescido e as metástases no fígado se multiplicado. Seu Antônio tinha, no máximo, mais 2 meses. Aninha recebeu a ligação no corredor do casarão. Escutou cada palavra. Assentiu. Agradeceu à doutora e desligou. Logo foi ao banheiro. Fechou a porta e chorou até que não lhe restassem mais lágrimas. Quando saiu, Fernando estava esperando. Estava parado em frente à porta do banheiro, com aquela expressão que Aninha havia aprendido a reconhecer. A expressão de um homem que havia escutado tudo. Más notícias?
perguntou Fernando. Aninha assentiu. Não conseguia falar. Fernando a encarou durante um longo momento. E então fez algo que Aninha nunca teria esperado. Sacou sua carteira, extraiu um cartão de crédito e o entregou. Leve-o para uma clínica particular. Que façam todos os exames, os melhores doutores, os melhores tratamentos, quimioterapia, radiação, o que precisar. Aninha olhou o cartão. Era preto. Daqueles que só os milionários têm. Senhor Fernando, eu não posso. Fernando a interrompeu. Não é caridade. É um empréstimo. Me pagará quando puder. Mesmo que seja em 100 anos. Aninha levantou o olhar. Havia lágrimas em seus olhos. Mas agora eram lágrimas diferentes. Por que faz isso? Fernando não respondeu imediatamente. Olhou na direção do quarto da faxineira, onde seu Antônio descansava, onde a vela da Virgem de Guadalupe ardia dia e noite. Porque há 5 anos, quando minha esposa estava morrendo, ninguém me ofereceu ajuda. E mesmo que tivessem oferecido, não teria servido de nada. Mas talvez desta vez seja diferente. Aninha não entendeu completamente, mas aceitou o cartão. E naquele dia, seu Antônio foi transferido para a melhor clínica particular de Belo Horizonte. A doutora Beatriz Sampaio supervisionou pessoalmente o caso. Seu Antônio começou a quimioterapia, tratamentos experimentais, tudo que a medicina moderna podia oferecer. E cada noite, Aninha seguia rezando. Agora não no quarto da faxineira, agora na capela do hospital, ajoelhada em frente à imagem da Virgem de Guadalupe, com o terço de madeira de sua mãe entre as mãos. As semanas se passaram. Seu Antônio não melhorava, mas também não piorava tão rápido quanto os médicos esperavam. Era como se algo o estivesse segurando, algo que a medicina não podia explicar. Fernando visitava o hospital todo domingo, não para ver seu Antônio, mas para observar Aninha rezar. Sentava-se no último banco da capela. Observava como Aninha movia os lábios em silêncio, como seus dedos percorriam as contas do terço, como seu rosto se transformava quando rezava. De dor para paz, de medo para esperança, de desespero para algo que parecia aceitação. Fernando não entendia. Como podia aceitar que seu pai estivesse morrendo? Como podia ter paz quando a morte estava tão perto? Um domingo, depois que Aninha terminou de rezar, Fernando se aproximou. Posso te perguntar algo? Aninha assentiu. Por que continua rezando? Sabe que provavelmente não vai funcionar. Os doutores dizem que o câncer é agressivo demais, que é questão de tempo. Aninha olhou o terço entre suas mãos. As contas gastas. Os 50 anos de orações acumuladas. Senhor Fernando, quando minha mãe estava morrendo de diabetes, rezei por ela todos os dias durante 2 anos. Não se curou. Morreu igual. Fernando franziu a testa. Então, por que continua fazendo isso? Porque rezar não é pedir milagres, é encontrar força para aceitar o que vier. Minha mãe morreu em paz, sorrindo, tomando minha mão. Esse foi o milagre, não a cura. A paz. Fernando sentiu algo se romper dentro dele. Algo que havia mantido enterrado desde a morte de Helena. Um recordo. Helena também havia morrido em paz, sorrindo, tomando sua mão. Mas Fernando não havia visto isso como um milagre. Havia visto como uma derrota, como prova de que Deus não existia. Ou se existia, não se importava. Aninha notou a mudança em sua expressão.
Senhor Fernando, posso lhe perguntar algo? Fernando assentiu. Você rezou por sua esposa? Fernando fechou os olhos. O recordo era doloroso demais, afresco demais, mesmo que tivessem passado 5 anos. Sim, rezei. Prometi a Deus que doaria metade da minha fortuna se a salvasse. Fui à missa todos os domingos, acendi velas, fiz tudo. E o que aconteceu? Morreu igual. Fernando abriu os olhos. Havia lágrimas neles. Lágrimas que não havia derramado em 5 anos. Morreu igual. E desde esse dia, soube que tudo era mentira. As orações, a fé, Deus, tudo. Aninha assentiu lentamente. Entendo. Fernando a olhou com surpresa. Entende? Não vai me dizer que Deus tem um plano? Que tudo acontece por um motivo? Aninha negou com a cabeça. Não, porque não sei se é verdade. Não sei se Deus tem um plano. Não sei por que algumas pessoas se curam e outras não. Não sei nada. Então por que reza? Aninha segurou o terço em frente a ela. Porque rezar me faz sentir que não estou sozinha, que alguém escuta. Mesmo que a resposta seja não. Mesmo que a resposta seja silêncio. Pelo menos sei que alguém está ali. Fernando olhou o terço. As contas gastas. Os anos de fé acumulados. E pela primeira vez em 5 anos, sentiu algo que havia esquecido. Não era fé, ainda não, mas era algo. Era o desejo de não estar sozinho. Fernando tinha um motivo para odiar as orações. E esse motivo tinha nome: Helena. Mas o que Fernando não sabia era que Helena havia deixado algo para ele. Algo que encontraria meses depois. Algo que mudaria tudo. Naquela noite, Fernando não conseguiu dormir. Levantou-se às 3 da manhã. Foi ao escritório. E pela primeira vez em 5 anos, abriu a gaveta onde guardava as coisas de Helena. Havia fotos, cartas, um diário que nunca havia se atrevido a ler. E no fundo, um sobresselado, com seu nome escrito na letra de Helena. Fernando, para quando estiver pronto. Fernando olhou o sobre durante 1 hora. Não o abriu. Não estava pronto, mas sabia que algum dia estaria. 2 meses se passaram. Seu Antônio seguia vivo, contra todos os prognósticos. Os médicos não entendiam. O tumor havia parado de crescer. As metástases haviam se estabilizado. Aninha mantinha um ritual a cada noite. Chegava ao hospital às 7 da tarde, depois de terminar seu trabalho no casarão. Trazia comida caseira, que preparava em segredo. Sopa de verduras, arroz com frango. As coisas que seu Antônio gostava quando era criança. Porque Aninha recordava. Recordava quando tinha 8 anos. E seu Antônio a levava em seu carro de praça pelas ruas de Belo Horizonte. Ensinava-lhe os nomes dos bairros. Contava histórias dos passageiros mais estranhos. Ele comprava picolés de manga quando fazia calor. Seu Antônio tinha sido como um segundo pai. O pai que Aninha perdeu quando tinha 12 anos. O pai dela morreu em um acidente de trabalho. Um prédio em construção que desabou. Ninguém foi responsabilizado. Ninguém pagou indenização. E Aninha e sua mãe ficaram sozinhas. Foi seu Antônio quem as ajudou. Quem pagou o aluguel durante 6 meses? Quem levou Aninha para a escola quando sua mãe tinha que trabalhar? Quem lhe ensinou que família não é só sangue? É compromisso, é estar presente, é não abandonar aqueles que você ama quando mais precisam. Por isso, Aninha não podia abandonar seu Antônio agora. Por isso, rezava todas as noites. Por isso, acreditava. Porque seu Antônio havia acreditado nela quando ninguém mais o fez.
Quando Aninha quis deixar a escola aos 15 anos para trabalhar, seu Antônio se negou. Você vai terminar o ensino médio, menina. Eu não pude, mas você vai. E Aninha terminou. Foi a primeira da família a se formar. Seu Antônio estava lá, na cerimônia, chorando como uma criança, orgulhoso como só um pai pode estar. Essas lembranças a sustentavam. Nas noites mais escuras, quando os médicos davam más notícias, quando o corpo de seu Antônio parecia se render, Aninha fechava os olhos e recordava os picolés de manga, os passeios de motorista de praça, as histórias de passageiros malucos e rezava, não por um milagre, mas por tempo. Tempo para devolver a seu Antônio tudo o que ele lhe havia dado. Não era uma cura, mas também não era a morte rápida que todos esperavam. Seu Antônio brincava com as enfermeiras, contava histórias dos seus anos como motorista de praça, as fazia rir com suas piadas sem graça. E toda noite, quando Aninha chegava para rezar o terço de madeira, seu Antônio a acompanhava, sua voz fraca, suas mãos trêmulas segurando as contas, mas seus olhos cheios de algo que parecia paz. A doutora Beatriz Sampaio não sabia como explicar. Medicamente, seu Antônio deveria estar morto, ou pelo menos, muito pior. Mas ali estava ele, sorrindo, contando piadas, rezando, vivendo. 5 meses depois do diagnóstico, a doutora Sampaio ligou com notícias que ninguém esperava. Aninha estava limpando os pisos do casarão quando seu telefone tocou. Era a doutora. Dona Ana, preciso que venha ao hospital. Temos os resultados da última tomografia. Aninha sentiu que o mundo parou. São más notícias. A doutora fez uma pausa. Não sei, honestamente, não sei o que são. Aninha chegou ao hospital em menos de 1 hora. Fernando a acompanhou. Não porque ela tivesse pedido, mas porque ele queria saber, queria entender. Queria ver se a fé de Aninha era real ou só uma ilusão. A doutora Sampaio os recebeu em seu escritório. Tinha a tomografia na tela e sua expressão era algo que Aninha nunca havia visto. Não era a expressão de más notícias. Também não era a expressão de boas notícias. Era a expressão de alguém que não entende o que está vendo. Olhem isso. A doutora apontou para a tela. Esta é a tomografia de 5 meses atrás. Podem ver o tumor aqui. As metástases aqui, aqui e aqui. Aninha assentiu, lembrava. A imagem que lhe havia roubado o sono durante meses. E esta é a tomografia de hoje. A doutora mudou a imagem. Aninha olhou e não entendeu o que estava vendo. Onde está o tumor? Me perguntou Fernando. A doutora o encarou. Essa é a pergunta. Fernando franziu a testa. Não entendo. A doutora suspirou. O tumor se reduziu em 70%. As metástases desapareceram quase por completo. Não posso explicar. Não tem sentido médico. Seu Antônio não deveria estar melhorando. Deveria estar morto. Aninha sentiu que as pernas fraquejavam. Teve que se sentar. Está dizendo que meu pai... A doutora levantou a mão. Não estou dizendo que ele está curado. Ainda há câncer. Mas está em remissão parcial. Algo que nunca vi em um câncer de pâncreas em estágio 4. Fernando olhou para a tela. O espaço vazio onde antes havia um tumor. As áreas limpas onde antes havia metástases. E sentiu algo que não sentia em 5 anos. Medo. Medo de acreditar. Medo de ter esperança. Medo de que tudo fosse uma ilusão que se desmoronaria. O que causou isso? Perguntou Fernando. A doutora negou com a cabeça. Não sei. A quimioterapia ajudou, mas isso vai muito além do que a quimioterapia pode fazer. Às vezes acontece. Remissões espontâneas. São raríssimas. Menos de 1% dos casos. Mas acontecem. Aninha olhou para Fernando. E Fernando olhou para Aninha. E naquele momento,
Ambos pensaram a mesma coisa, mas nenhum disse em voz alta. Mas 3 meses se passaram. Seu Antônio seguia melhorando. Já não precisava de oxigênio. Havia recuperado o apetite. A cor havia voltado à sua pele. E todas as noites seguia rezando o terço com Aninha. A doutora Sampaio ordenava exames a cada 2 semanas. A cada vez, os resultados eram melhores. O tumor se reduzia, as metástases desapareciam. E ninguém podia explicar por quê. Seu Antônio pediu algo a Fernando que mudou tudo. Foi em uma noite de domingo. Fernando havia ido ao hospital para sua visita semanal. Seu Antônio estava sentado na cama, comendo gelatina verde, sorrindo como sempre. Senhor Albuquerque, sente-se. Fernando se sentou. Como está se sentindo? Seu Antônio encolheu os ombros. Melhor que nunca. Os doutores dizem que sou um milagre. Eu digo que sou um velho teimoso que não quer morrer ainda. Fernando sorriu sem graça. Seu Antônio o encarou fixamente. Senhor Albuquerque, posso lhe pedir um favor? Fernando assentiu. Leia a carta. Fernando franziu a testa. Que carta? Digo, a que sua esposa lhe deixou, a que está guardada naquela gaveta há 5 anos. Fernando sentiu um arrepio. Como sabe dessa carta? Tá, seu Antônio sorriu. Aninha me contou que o senhor perdeu sua esposa para o câncer e quando a gente perde alguém assim, sempre deixa coisas por dizer, coisas por ler, coisas por fazer. Aposto o que quiser que sua esposa lhe deixou algo. Uma carta, uma mensagem, algo. Fernando não disse nada. Apenas olhou para o velho, para o homem que deveria estar morto, para o homem que, de alguma forma, seguia vivo. Senhor Albuquerque, não espere estar morrendo para ler essa carta. Eu quase morri sem dizer à minha menina o quanto a amo. Não cometa o mesmo erro. Fernando assentiu lentamente. E naquela noite, quando voltou para casa, foi ao escritório, abriu a gaveta e, finalmente, depois de 5 anos, abriu o envelope. A carta de Helena estava escrita naquele papel azul que ela sempre usava. O mesmo papel onde escrevia as listas de compras, onde anotava as consultas do médico, onde deixava pequenas mensagens de amor escondidas nos bolsos de Fernando. Fernando desdobrou o papel com mãos trêmulas e leu: Meu amor, se você está lendo isto, significa que eu já não estou mais aqui. E também significa que, finalmente, você está pronto para seguir em frente. Não sei quanto tempo terá passado. Conhecendo você, provavelmente anos. Você é o homem mais teimoso que eu conheço. Mas também o mais leal, Fernando. Preciso te confessar algo. Eu sabia que ia morrer. Eu soube desde o primeiro diagnóstico. Os médicos me disseram que o câncer era agressivo demais, que as probabilidades eram quase nulas. Mas eu nunca te contei, porque não queria tirar a sua esperança. E você rezou por mim, eu sei. Te ouvi todas as noites, quando você pensava que eu estava dormindo. Te vi acender velas na igreja, quando você pensava que ninguém te via. E, embora eu soubesse que não ia funcionar, eu nunca te pedi para parar de fazer isso, porque essas orações não eram para mim, eram para você. Rezar te dava paz, te dava algo a que se agarrar, te dava esperança nos dias mais escuros. E isso, meu amor, era o verdadeiro milagre, não a minha cura, a sua paz, Fernando. Eu sei que quando eu morrer, você vai ficar bravo com Deus. É natural, é humano. Eu também fiquei brava no começo, mas com o tempo, eu entendi algo. A fé não é acreditar que Deus vai nos dar tudo o que pedimos. A fé é acreditar que, não importa o que aconteça, não estamos sozinhos. Eu não estive sozinha.
Fernando, eu tive você. E isso foi suficiente. Então, quando você estiver pronto, quero que faça algo por mim. Não deixe de acreditar, não deixe de rezar, não deixe de ter esperança. Não por mim, por você. Porque a esperança é a única coisa que nos mantém vivos. Quando tudo mais desmorona, eu te amo, Fernando. Sempre te amei e sempre te amarei. Mesmo que eu não esteja mais aqui, sua para sempre. Helena. Fernando leu a carta 3 vezes. A cada vez, as lágrimas caíam mais forte. A cada vez, sentia que algo dentro dele se quebrava, mas também se reconstruía. Helena havia sabido o tempo todo, havia sabido que ia morrer. E, em vez de lhe dizer a verdade, o havia deixado ter esperança, o havia deixado rezar, o havia deixado acreditar. Porque a fé não era sobre o resultado, era sobre o processo, era sobre encontrar paz em meio ao caos. Fernando dobrou a carta, guardou-a no bolso e, pela primeira vez em 5 anos, fez algo que havia jurado nunca mais fazer. Se ajoelhou, fechou os olhos e rezou. Não pediu nada, não suplicou por milagres, apenas falou com Helena, com Deus, com quem quer que estivesse escutando. Obrigado, obrigado por Helena, obrigado pelos 32 anos que tivemos, obrigado por deixá-la partir em paz e me perdoe por estar bravo por tanto tempo. Fernando não soube quanto tempo ficou ajoelhado. Quando abriu os olhos, já estava amanhecendo e se sentia diferente, não curado, não sarado completamente, mas diferente, como se um peso enorme tivesse sido levantado de seus ombros. Naquela manhã, Fernando foi à igreja pela primeira vez em 5 anos, não para a missa, apenas para sentar, para estar, para recordar como era se sentir acreditando. E, quando Aninha chegou para trabalhar naquela manhã, Fernando estava esperando-a na porta, com o terço de madeira de sua mãe na mão. Helena me deixou uma carta, disse Fernando. Aninha assentiu. Me contou que a fé não é sobre pedir milagres, é sobre não se sentir sozinho. Aninha sorriu suavemente. É exatamente isso que é. Fernando lhe devolveu o terço. Obrigado por me lembrar. Aninha pegou o terço. As contas gastas. Os 50 anos de orações. Seu Fernando, esta noite eu vou rezar pela sua esposa. Quer me acompanhar? Fernando assentiu. Sim, acho que sim. 8 meses. 8 meses haviam se passado desde o diagnóstico terminal de seu Antônio. 8 meses de quimioterapia, de tratamentos experimentais, de visitas ao hospital e 8 meses de orações. Todas as noites, Aninha rezava o terço, às vezes sozinha, às vezes com seu Antônio e agora, às vezes com Fernando. O milionário ateu que havia perdido a fé quando perdeu sua esposa. O homem que odiava as orações porque não haviam salvado Helena. Agora rezava, não porque acreditasse que ia mudar algo, mas porque lhe dava paz. Porque o fazia sentir que não estava sozinho. Porque cada Ave Maria o lembrava de Helena. A doutora Beatriz Sampaio ligou numa terça-feira de manhã, 8 meses exatos depois do diagnóstico. Sua voz era diferente. Não era a voz profissional que Aninha havia escutado tantas vezes. Era a voz de alguém que não podia acreditar no que estava prestes a dizer. Dona Aninha, preciso que venha ao hospital. Os resultados da última tomografia chegaram. Aninha sentiu o coração acelerar. São boas notícias? A doutora fez uma pausa longa.
longa demais. Dona Aninha, em 20 anos de carreira, nunca vi algo assim. Aninha chegou ao hospital correndo. Fernando a levou em seu carro. Seu Antônio já estava no consultório da doutora Sampaio, sentado numa cadeira de rodas, sorrindo como sempre. Sobrinha, você chegou. A doutora está com cara de quem viu um fantasma. A doutora Sampaio estava de pé, em frente à tela, onde deveria haver uma tomografia mostrando câncer. Mas o que a tela mostrava era algo completamente diferente. Vejam isto. A doutora apontou para a imagem. Esta é a tomografia de 8 meses atrás. Tumor de 6 centímetros no pâncreas. Metástase no fígado, pulmão e gânglios. Aninha recordava a imagem que lhe havia tirado o sono, a sentença de morte. E esta é a tomografia de hoje. A doutora mudou a imagem e Aninha não viu nada. Literalmente, não havia tumor, não havia metástase, não havia nada. Onde está o câncer? Perguntou Fernando. A doutora o olhou. O exame mostrou algo que a medicina não consegue explicar. Não há câncer. A doutora Sampaio falou lentamente, como se ela mesma não acreditasse no que estava dizendo. Do remissão completa, sem evidência de doença. O tumor desapareceu. As metástases desapareceram. Tudo desapareceu. Aninha se deixou cair numa cadeira. As lágrimas começaram a cair. Como? A doutora negou com a cabeça. Não sei. A quimioterapia ajudou. Mas isto não é só quimioterapia. Remissões espontâneas completas em câncer de pâncreas estágio 4 são quase impossíveis. Menos de 1%. Eu vi um caso em 20 anos. E esse paciente tinha 50 anos, não 64. Seu Antônio sorriu de sua cadeira de rodas. Doutora, eu posso lhe explicar. Minha sobrinha rezou por mim. Todos os dias durante 8 meses. Cada noite. O terço completo. Isso é mais de 14.000 ave-marias. A doutora Sampaio suspirou. Seu Antônio, como médica. Não posso atribuir isto à oração. Não há evidência científica de que... Seu Antônio a interrompeu. Doutora, eu também não digo que foi um milagre. Talvez tenha sido sorte. Talvez a quimioterapia. Talvez meu corpo simplesmente decidiu que não estava pronto para partir. Eu não sei. Mas o que eu sei é que durante 8 meses eu não estive sozinho. Minha sobrinha rezou por mim. Seu Antônio pagou meu tratamento. As enfermeiras me cuidaram. A senhora fez todo o possível. E isso, doutora Beatriz, isso é o mais próximo de um milagre que eu já vi na minha vida. A doutora Beatriz Sampaio não disse nada, apenas olhou para o velho, para o homem que deveria estar morto, para o homem que, de alguma maneira, contra toda a lógica médica, estava vivo. Seu Antônio, vamos continuar monitorando o senhor. Exames a cada 3 meses. Se o câncer voltar, não vai voltar, disse seu Antônio com um sorriso. A doutora franziu a testa. Como o senhor sabe? Seu Antônio encolheu os ombros. Eu não sei. Mas depois de tudo que aconteceu, eu decidi uma coisa. Vou viver como se cada dia fosse o último. E vou agradecer cada manhã que eu despertar. Porque 8 meses atrás, os médicos me disseram que eu não ia chegar ao Natal. E aqui estou, comendo gelatina verde, fazendo as enfermeiras rirem. E pensando em tudo que eu ainda quero fazer. Fernando olhou para seu Antônio. Depois olhou para a Aninha. E então olhou para a tela. A imagem limpa, sem câncer, sem morte, sem a sentença que havia pesado sobre todos durante 8 meses.
Fernando finalmente entendeu o que sua esposa havia tentado lhe dizer. A fé não era sobre pedir milagres, era sobre encontrar paz, era sobre não se sentir sozinho, era sobre agradecer o que temos enquanto temos. Helena não havia se curado, mas havia morrido em paz, sorrindo, segurando sua mão. E isso, Fernando entendeu agora, havia sido o verdadeiro milagre. Não a cura, a paz, a aceitação, o amor que permanece, mesmo quando todo o resto se vai. Seu Antônio saiu do hospital naquela tarde caminhando, sem cadeira de rodas, sem oxigênio, sem nada mais que o terço de Aninha no bolso. Antes de cruzar a porta principal, seu Antônio parou, olhou para trás, para o edifício onde havia passado 8 meses, onde havia recebido quimioterapia que o fazia vomitar, onde havia perdido o cabelo, onde havia chorado em silêncio quando pensava que ninguém o via, e onde havia encontrado algo que não esperava: esperança. Seu Antônio lembrou da primeira noite na clínica, quando a dor era tão forte que não conseguia dormir, quando olhou pela janela e pensou em desistir, em parar de lutar, em aceitar que seu tempo havia chegado. Mas então ouviu algo. Sussurros vinham do corredor. Era Aninha, ajoelhada na capela do hospital, rezando o terço às 3 da manhã. Seu Antônio havia se levantado com dificuldade. Caminhou até a capela e se sentou ao lado dela. "O que você está fazendo aqui, Aninha? É muito tarde." Aninha não abriu os olhos. "Rezo, pai. Não consigo dormir." Seu Antônio sorriu. "Eu também não. A dor não me deixa." Aninha abriu os olhos. "Quer me acompanhar?" Seu Antônio assentiu. E naquela noite, pela primeira vez em anos, seu Antônio rezou. Não porque acreditava que ia funcionar, mas porque não queria que Aninha rezasse sozinha. Essa se tornou sua rotina. Cada noite, às 3 da manhã, seu Antônio se levantava, ia à capela e rezava com Aninha. As enfermeiras os encontravam ali cada manhã, dormindo nos bancos da capela, o terço entre suas mãos entrelaçadas. A doutora Beatriz Sampaio nunca soube desses encontros noturnos, mas as enfermeiras sim, e falavam deles em voz baixa. Do velho com câncer terminal que se levantava cada noite para rezar, da sobrinha que nunca o deixava sozinho, do amor que parecia mais forte que a doença, agora, parado na porta do hospital. Seu Antônio lembrava de tudo e sorria, porque havia sobrevivido, não só ao câncer, à solidão, ao desespero, ao desejo de desistir. "Obrigado", sussurrou seu Antônio, olhando para o céu. Não sabia a quem falava. A Deus, a sua esposa falecida, a vida mesma. Mas sentia que alguém o escutava. E isso era suficiente. A doutora Beatriz Sampaio o viu partir da janela de seu escritório. E pela primeira vez em 20 anos de carreira, não soube como escrever o relatório médico. Remissão espontânea completa, causa desconhecida. Era tudo o que podia dizer, porque a medicina não tem palavras para o inexplicável. E o que havia acontecido com seu Antônio era exatamente isso: inexplicável. Naquela noite, no casarão dos Albuquerque, houve um jantar de celebração. Fernando preparou tudo pessoalmente. Convidou seu Antônio, Aninha, a doutora Beatriz Sampaio, que aceitou depois de pensar muito, e os vizinhos que nunca haviam entendido por que o milionário solitário parecia tão triste. Foi o primeiro jantar que Fernando organizava desde a morte de Helena. A primeira vez que o casarão se enchia de risadas. A primeira vez que Fernando sorria de verdade.
Seu Antônio contou histórias de seus anos como motorista de praça. Aninha serviu a comida que ela mesma havia preparado. A doutora Beatriz Sampaio escutava em silêncio, tentando entender o que havia presenciado. E Fernando? Fernando finalmente parecia em paz. Ao final do jantar, seu Antônio se levantou. Quero brindar por algo. Todos o olharam. Há 8 meses, os médicos me disseram que eu não ia ver outro Natal. E a verdade é que eu também não acreditava. Mas aqui estou, comendo o melhor jantar da minha vida, rodeado de gente que se preocupa por um velho teimoso como eu. Seu Antônio levantou sua taça. Mas não vou brindar por mim. Vou brindar pela minha sobrinha Aninha, porque ela nunca deixou de acreditar, nunca deixou de rezar, nunca deixou de ter esperança. Mesmo quando todos os médicos diziam que não havia nada a fazer. Seu Antônio olhou para Aninha. Sobrinha, não sei se foi seu terço que me salvou. Não sei se foi a medicina, não sei se foi sorte. Mas o que eu sei é que, cada noite, quando eu te escutava rezar, eu sentia que não estava sozinho. E isso me deu forças para seguir lutando. Aninha tinha lágrimas nos olhos. Pai. Seu Antônio sorriu. Saúde, pela fé, pela esperança, pelos milagres que não podemos explicar e pelas pessoas que nunca deixam de acreditar. Todos brindaram. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ninguém naquela mesa se sentiu sozinho. 1 ano depois, seu Antônio seguia vivo. Os exames trimestrais mostravam o mesmo cada vez. Sem evidência de doença. Remissão completa. O câncer não havia voltado. A doutora Beatriz Sampaio deixou de tentar explicar. Apenas monitorava, observava e agradecia em silêncio pelo que havia presenciado. Seu Antônio havia voltado a dirigir. Não porque precisasse. Fernando havia lhe oferecido dinheiro. Um apartamento. Tudo o que quisesse. Mas seu Antônio queria trabalhar. Queria se sentir útil. Ele queria continuar contando histórias para os passageiros que entrassem no seu táxi. E todas as noites, quando terminava o seu turno, ia ao casarão dos Albuquerque para jantar com Aninha e seu Antônio. Eles haviam se tornado uma família estranha. O milionário que perdeu a fé e a recuperou. A faxineira que nunca deixou de acreditar. E o velho, que deveria estar morto, mas seguia contando piadas sem graça. Aninha continuou trabalhando no casarão. Mas agora era diferente. Já não era só a faxineira, era parte da família. Seu Antônio havia insistido que ela parasse de limpar o chão e supervisionasse os outros funcionários. Mas Aninha se negou. Seu Antônio, limpar me dá paz. É a minha forma de rezar. Cada passada do pano é uma oração. Seu Antônio aprendeu a não discutir. O diário de orações de Aninha agora tinha mais de 300 páginas. A cada dia, anotava novas intenções, novos nomes, novos pedidos. Nem todos se cumpriam. Algumas pessoas morriam, outras seguiam doentes. Mas Aninha nunca deixava de rezar, porque para ela, a oração não era uma transação, era uma conversa. E às vezes, a resposta era não, mas pelo menos havia resposta. Seu Antônio voltou a ir à missa aos domingos, não à igreja grande do centro, a uma pequena capela nos arredores de Belo Horizonte, onde ninguém o conhecia, onde podia se sentar no último banco e simplesmente estar. Às vezes, rezava. Às vezes, apenas escutava. Às vezes, pensava em Helena. E sempre, sempre sentia paz. Ele havia doado metade de sua fortuna para hospitais de tratamento de câncer.
Não porque se sentisse obrigado, não porque quisesse comprar algo, mas porque Helena havia lhe ensinado que o dinheiro não serve de nada se não se compartilha. A promessa que havia feito anos atrás, quando Helena estava doente, finalmente cumpriu. Não porque esperasse um milagre em troca, mas porque era o certo a fazer. Porque Helena gostaria que fosse assim. A vela da Virgem Aparecida que Aninha havia acendido 8 meses atrás, finalmente se apagou. Havia durado exatamente até o dia em que seu Aurélio recebeu o resultado limpo. Aninha aguardou, não a jogou fora. A colocou em uma caixa junto com o terço de madeira de sua mãe e o diário de orações, relíquias de fé, provas de que às vezes, quando menos se espera, a vida te surpreende. 2 anos depois do diagnóstico terminal, seu Aurélio celebrou seus 66 anos. A festa foi no casarão dos Albuquerque. Vieram motoristas de praça que haviam trabalhado com ele décadas atrás, enfermeiras do hospital que o haviam cuidado, a doutora Beatriz Sampaio, que já não tentava explicar nada, e Aninha, que preparou o bolo com as próprias mãos. Seu Aurélio soprou as velas. 66. 2 anos a mais do que os médicos haviam lhe prometido. Quando lhe perguntaram o que havia desejado, sorriu. Nada. Já tenho tudo o que queria. Tempo, família e uma segunda oportunidade que não merecia. Aninha o abraçou. Claro que merecia, pai. Seu Aurélio negou com a cabeça. Não, Aninha. Ninguém merece segundas oportunidades, mas às vezes as recebemos mesmo assim. E a única coisa que podemos fazer é agradecer. Seu Antônio escutou em silêncio e pensou em Helena, na carta que ela havia lhe deixado, nas palavras que finalmente havia entendido. A fé não é acreditar que Deus vai nos dar tudo o que pedimos. A fé é acreditar que, não importa o que aconteça, não estamos sozinhos. Seu Antônio já não estava sozinho. Tinha Aninha, tinha seu Aurélio, tinha lembranças de Helena que já não doíam tanto e tinha uma paz que havia acreditado perdida para sempre. Esta história não termina com um final feliz perfeito, porque a vida não é perfeita. Seu Aurélio segue fazendo exames a cada 3 meses. O câncer pode voltar a qualquer momento. A doutora Sampaio já lhe disse isso muitas vezes, mas seu Aurélio não tem medo. Seu Antônio, disse seu Aurélio uma noite, enquanto viam o pôr do sol da sacada do casarão. Sim, se o câncer voltar, não quero que se sinta mal. Não quero que pense que as orações não serviram. Seu Antônio o olhou. Por que está me dizendo isso? Seu Aurélio sorriu. Porque conheço gente como o senhor. Gente que perdeu a fé e a recuperou. Vocês são os mais frágeis. Se algo dá errado, voltam a perdê-la. Seu Antônio não disse nada. Apenas escutou. Seu Antônio, a fé não é sobre resultados. Não é sobre se eu me curo ou não. É sobre o que fazemos enquanto esperamos o resultado. E durante esses 2 anos, o Senhor fez algo que não fazia há muito tempo. O quê? Viveu. Seu Antônio fechou os olhos e soube que seu Aurélio tinha razão. Durante 5 anos depois da morte de Helena, seu Antônio não havia vivido, apenas existido, esperando a morte, odiando a Deus, amargurando-se a cada dia um pouco mais. Mas agora era diferente. Agora tinha jantares com Aninha e seu Aurélio. Tinha domingos na capela. Tinha cartas de Helena que relia cada vez que precisava se lembrar. Tinha vida. E isso, entendia agora, era o verdadeiro milagre. Não a cura de seu Aurélio, não a remissão inexplicável,
não o tumor que desapareceu. O verdadeiro milagre era voltar a viver depois de ter morrido por dentro. Aninha terminou de limpar o último andar do casarão. Era tarde. A lua cheia brilhava sobre Belo Horizonte. E no quarto de serviço, onde tudo havia começado, Aninha se ajoelhou uma última vez. Tirou o terço de sua mãe. As contas gastas por gerações de mulheres que haviam acreditado. E rezou. Não pediu nada. Não suplicou por milagres. Apenas agradeceu. Obrigada pelo meu pai. Obrigada pelo seu Antônio. Obrigada por cada dia que me dá. E se amanhã tudo mudar? Se o câncer voltar? Se algo ruim acontecer? Obrigada igual. Porque hoje, neste momento, tenho tudo o que preciso. Fé, família, esperança. Aninha terminou o terço, se levantou e, antes de apagar a luz, olhou a foto de sua mãe que tinha na mesinha de cabeceira. Uma mulher sorridente, com o mesmo terço entre as mãos. Consegui, mãe. Sigo acreditando. A história de Ana Ferreira não apareceu nos jornais. Não foi notícia de televisão, não se tornou viral nas redes sociais. Foi simplesmente mais uma história das milhares que acontecem a cada dia. Uma faxineira que rezou pelo pai doente. Um milionário que recuperou a fé depois de perder a esposa. Um velho que desafiou as estatísticas médicas. Nada extraordinário, nada milagroso. Apenas vida. Mas há algo que quero que você se lembre desta história. Não é sobre a cura de seu Aurélio. Não é sobre a remissão inexplicável. Não é sobre se os milagres existem ou não. É sobre Aninha, uma mulher que nunca deixou de acreditar, que rezou durante 8 meses, sem saber se serviria de algo, que encontrou paz em meio ao caos. O que ensinou a um milionário amargurado que a fé não é pedir coisas, é sentir que você não está sozinho. Essa é a lição. A fé não cura o câncer. Os médicos curam o câncer. A medicina cura o câncer. Às vezes, nem mesmo eles conseguem. Mas a fé dá forças para enfrentar o que vier. Dá paz nos momentos mais escuros. Dá esperança quando tudo parece perdido. E às vezes, só às vezes, a vida te surpreende. Não como prova de que Deus existe. Não como recompensa por acreditar, mas como lembrete de que sempre há mistérios que não podemos explicar. E que a esperança nunca deve morrer. Porque enquanto houver alguém rezando por você, enquanto houver alguém que se preocupe, enquanto houver alguém que não se renda, você não está sozinho. E isso, no final das contas, é a única coisa que importa. Seu Antônio segue vivo enquanto conta esta história. Tem 68 anos. Continua dirigindo seu carro de praça. Continua contando piadas sem graça. E continua rezando o terço de madeira com Aninha todas as noites. Fernando tem 62 anos. Continua indo à missa aos domingos. Continua doando dinheiro para hospitais de câncer. E continua relendo a carta de Helena quando precisa se lembrar. Aninha tem 50 anos. Continua limpando casas. Continua anotando nomes em seu diário de orações. E continua acreditando. Porque para ela, a fé nunca foi sobre milagres. Foi sobre encontrar luz na escuridão. Foi sobre seguir em frente quando tudo parece perdido. Foi sobre lembrar que sempre, sempre há esperança. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise. E se você está passando por algo difícil, lembre-se das palavras de Helena. A fé não é acreditar que Deus vai nos dar tudo o que pedimos. A fé é acreditar que, não importa o que aconteça, não estamos sozinhos.
Você não está sozinho. Nunca esteve. E se fechar os olhos e escutar com atenção, talvez possa ouvir o mesmo que Fernando ouviu naquela noite no quartinho da faxina. Sussurros, orações e o som de alguém que acredita. Alguém que nunca deixa de acreditar. Alguém como Aninha. Alguém como você. Esta história chegou ao fim, mas a fé de Aninha segue viva. Em cada terço que reza, em cada nome que anota em seu diário, em cada pessoa que decide seguir acreditando quando o mundo lhe diz que não há razão para fazê-lo. Obrigado por escutar. E lembre-se, a esperança nunca deve morrer. Nunca.